estamos aqui para mais uma live. Oi, 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 que bom ter você aqui comigo para mais uma live e eu tenho certeza que nós estamos aprendendo muito com essas mulheres notáveis na Bíblia. Mulheres que impactaram, mulheres que trouxeram vários ensinamentos para a gente, mulheres que nos ensinaram a ser realmente mulheres fortes, que naquela época não devia ser fácil viver não, hein, gente? Fala a verdade. O que eu quero trazer para vocês aqui, eu tenho me esmerado, tenho me esforçado para fazer isso, tenho colocado como foco para mim, é mostrar para vocês que mulheres notáveis não nascem necessariamente notáveis, elas podem se fazer notáveis, elas podem desenvolver isso dentro delas. Não necessariamente elas já nasceram assim, mas nós entendemos que mulheres notáveis podem sim serem forjadas, podem sim nascerem, podem sim desenvolverem novas qualidades, desenvolverem muito top, desenvolverem coisas, inteligência, sabedoria, conhecimento, mulheres notáveis. Esse é o tema das nossas lives dessa semana, mulheres notáveis na Bíblia, mulheres que nos impactaram, mulheres que nos deixaram lindos ensinamentos, mulheres que nos mostraram que não tem nada impossível. Que nós colocamos como impossível é aquilo que nós determinamos já no nosso cabeção que é impossível. A amiguinha tá falando que vai me largar cedo hoje, tem célula? Tudo bem, amiguinha, pode ir, vai lá e fala na célula das nossas lives, que amanhã ainda tem e quinta-feira tem também. Mas vamos lá. Mulheres notáveis na Bíblia. Eu tenho trago para vocês várias mulheres notáveis. Na semana passada, comecei na sexta-feira, e eu falei sobre Raabe. Quem não conhece Raabe, olha, eu falo de todo o meu coração. Vai conhecer Raabe, porque você tem muito para aprender com essa mulher. Nós já falamos sobre Débora, juíza, né, a governante, como algumas traduções bíblicas nos trazem, que é principalmente a mensagem, que é essa daqui, não sei se vocês conhecem, é uma linguagem excelente para ler. Nós falamos, nós estamos trazendo para vocês essas mulheres que nos mostram que, independente da situação, independente das circunstâncias, como nós vamos ver hoje de novo, essas mulheres se tornaram notáveis. De ontem, deixa eu contar para vocês. Ontem foi uma surpresa, porque quem estava comigo ontem sabe disso. Ontem eu passei um dia horroroso. Um dia terrível, um dia em que de verdade eu senti a opressão, eu senti o peso da mão do inimigo sobre a minha mente, tentando tirar, porque o inimigo é enganador, ele veio tentando me enganar. E de verdade, olha, eu tô com mania de falar de verdade, eu vou parar de falar de verdade. Mas olha só, quando a gente passa um dia terrível, mas chega no momento do seu dia, o Espírito Santo fala com você e fala assim, filha, você só ficou desse jeito porque você não abriu a sua boca e mandou esse cara embora. E eu te digo o seguinte, quando você dá essa liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, ele tem liberdade para falar com você. Vou te dar um outro exemplo. Quer ver uma coisa? Às vezes, você está no seu dia a dia e ouve uma voz falando assim para você, ora por fulano de tal, ou ora por fulana. E você fala, essa coisa na minha cabeça, né? Não tem nada a ver. Mas eu quero te dizer o seguinte, é o Espírito Santo de Deus falando com você. Porque ele vai, se você é uma mulher de oração, ele vai tentar falar com você até você ouvir a sua doce voz. Então, para e ouça a doce voz do Espírito Santo. E foi isso que eu fiz ontem. Gente, ontem o dia foi terrível. Eu fiz coisa que não devia ter feito. Do projeto, né, Jornada Mulher Notável, eu adiantei processos que eu não precisava adiantar, e eu quebrando a minha cabeça para poder fazer uns negócios, e eu falava, meu Deus do céu, e o negócio não estava dando certo. Eu entendi que eu devia ter parado, respirado e perguntado para o Espírito Santo, como eu fiz hoje. Espírito Santo, quais são os teus planos para hoje? Quais são os teus planos, Pai, para o dia de hoje? Eu até coloquei ele de novo, porque eu não sei se você sabe, mas eu sou a rainha do post-it, a rainha do lembrete. Olha só, para vocês terem a ideia. Ó, meu marido chama de favelinha. A minha favelinha
Eu tenho a minha favelinha com as minhas anotações, são lembretes que eu coloco para mim. E ontem eu deveria ter olhado melhor para os meus lembretes. Eu deveria ter perguntado, Espírito Santo, quais são os teus planos para a gente? E hoje eu perguntei, Espírito Santo, quais são os teus planos para a nossa live de hoje? E ele me falou. E eu quero repassar para você tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que Deus tem falado fortemente comigo e eu quero transmitir para você. E hoje eu quero falar com você sobre uma mulher muito top, muito, muito. Eu quero falar para vocês e eu quero te convidar a encontrar comigo essa mulher. Você sabe de quem que eu tô falando, gente? Aí as mulheres, vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Eu quero que você vá lá em 1 Samuel 25, se você está com a sua Bíblia, se você não está, eu já falei, vem para a live com a Bíblia e o caderninho. Por quê? Porque você vai anotar características de mulheres notáveis que você pode desenvolver na sua vida. Não fica achando que você não pode, não, porque você pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A sua mente é a mente de Cristo. E a sua mente, quando ela é renovada dia após dia na fonte, você desenvolve novas habilidades. E eu quero trazer para você a história de. Gente, ela foi muito inteligente, por isso que o nome dela é citado na Bíblia. Eu quero falar com você sobre Abigail, a esposa de um tolo. É muito legal, porque quando eu fiz o título né, eu não lembrava, e eu já tinha estudado isso antes, gente, mas eu vou falar para vocês, lembrar de tudo que a gente estuda também é dureza, né? Eu já tinha estudado sobre Abigail, gosto muito, tanto que Deus gerou isso no meu coração para trazer para vocês, mas eu não lembrava que o significado do nome de Nabal era tolo. E quando eu fiz o título da live de hoje, você pode olhar aí, que é de viúva de um tolo, a esposa de um rei. Por quê? Porque Nabal era realmente um homem tolo. Se você não tem o costume de passear na Bíblia, eu quero te convidar a se permitir conhecer essas mulheres notáveis na Bíblia. E eu vou falar para vocês, eu estou gostando tanto de fazer essas lives que eu estou quase fazendo elas assim, sabe? Pelo menos umas 2 vezes por semana, mas, né, para a gente aprender mais com essas mulheres notáveis, gente, porque tem uma lista só que eu já cataloguei, foram 53 mulheres que nós podemos aprender, tanto com a sabedoria como com a insensatez. Então, eu tenho muita mulher para falar com vocês, pelo menos 53 dias ainda para falar para vocês, fora essas aqui. Então tem muita coisa para a gente aprender juntas. E eu quero falar para vocês o seguinte: quando a gente para aprender, a gente abre o coração, a gente tira todo o peso do nosso dito conhecimento e a gente se coloca para aprender, o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. E essa é a minha oração para você essa noite, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você esteja aberta à doce voz dele, não a voz da Briane, porque essa voz aqui é só um instrumento, mas a doce voz do Espírito Santo na sua vida, aquela voz que traz doçura, aquela voz que fala assim: olha, eu quero te ensinar, mas você precisa esvaziar a sua xícara. E eu quero te convidar a esvaziar a sua xícara do conhecimento e deixar ela vazia para que o Espírito Santo possa colocar mais conhecimento dentro de você, conhecimento que traz vida. A live de hoje e as lives que eu tenho trago para você nessas noites, né? Um esquenta para nossa jornada. Essas lives, elas estão trazendo para vocês novos conhecimentos. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher chamada Abigail. Anota aí, Abigail, a história de Abigail está em 1 Samuel, capítulo 25. Fala um pouquinho da história de Abigail e fala um pouquinho sobre quem era o marido dela, Nabal, e fala um pouquinho de como Davi enfrentou, né, estava naquela situação toda e por que ela passou a ser esposa de um rei. Mas entenda, Abigail era esposa de um homem que a tradução do nome dele, o significado do nome dele já era tolo. Tolo era o significado do nome do camarada. Nabal, ele era insensato. Apesar de ser rico, ele era muquirana, ele era mau, ele era intratável.
Tanto que na versão, né, nessa contemporânea, eles colocam lá Nabal o intratável, Nabal tolo, o próprio. Se você for ler lá, né, principalmente nesta versão que eu estou falando para vocês, Nabal, o próprio empregado deles fala que ele era intratável. Nabal era um homem ruim, um homem mau, um homem bruto, um homem maldoso, um homem avarento. Apesar de ser rico, apesar de ter muitas posses, de ser próspero na área das finanças, Nabal, ele era insensato. Agora eu te pergunto, de todo o meu coração, será que ele não parece com vários maridos que estão por aí? Com maridos dessas mulheres que eu falo para vocês né, durante esses dias, e eu fiz um post só sobre isso, falando da borboleta, falando para vocês da visão que Deus me deu, da visão que Deus me deu de uma mulher chorando no quarto dela porque o casamento dela estava destruído, o lar dela estava destruído. A visão que Deus me deu de uma mulher na sala da casa dela, olhando para fora, a sacada da varanda dela, olhando e chorando, clamando a Deus porque não aguentava mais viver naquela prisão, naquele tipo de vida. E a outra mulher na cozinha chorando aos prantos porque não aguentava mais. Qual a semelhança de Nabal para os maridos delas? Gente, pode ter muita semelhança aí. E às vezes a gente não se toca de que o que acontece no passado ainda acontece no presente. Homens tolos, mulheres insensatas, acontece desde sempre. Homens insensatos, homens maldosos, homens brutos, homens avarentos, mulheres trucutu, sabe aquelas mulheres que quando abrem a boca você fala, meu Deus, a ferradura da bichinha é novinha, bem limpinha, pronta para dar coice em todo mundo. Essa é a versão feminina de Nabal. E existe sim por aí muita mulher igual Nabal. Mas hoje eu quero trazer para você a história de Abigail. Por que, Briane? Porque a Abigail era inteligente, a Abigail era bonita. A Bíblia fala que ela era formosa. A Abigail era inteligente, bonita, sábia, prudente. Está no versículo 25. A mulher era sensata. Vocês sabem o que é interessante nessa história toda? É que Nabal, mesmo no meio da sua tolice, Nabal, mesmo no meio daquela situação toda, encontra uma mulher sábia. E essa mulher sábia salva toda a casa dela. Só Nabal que Deus leva. E eu quero te falar o seguinte: quantas vezes muitas de vocês têm um marido bruto, têm um marido tolo, têm um marido insensato, têm um marido avarento e ficam tá travando? E olha que não tem mais nada aqui. Vou continuar porque pode ser só uma instabilidade, porque não tem outra pessoa usando a nossa rede. Essa rede que eu estou usando está só para mim. Né? Eu falo assim, esse Wi-Fi que eu estou usando. Eu vou continuar, porque pode ser só uma instabilidade. Mas olha só, eu quero falar para vocês o seguinte: quantas mulheres não estão por aí sofrendo com maridos insensatos, maridos brutos, maridos tolos, maridos avarentos, maridos intratáveis, maridos maus, maridos gananciosos? Mas são mulheres inteligentes. São mulheres que só precisam de uma direção para desenvolver todo o potencial que tem dentro delas. O potencial que você precisa desenvolver já está dentro de você. Deus já colocou quando ele te desenhou. Eu já falei para você como eu imagino Deus. Se você não viu as outras lives, volta lá e dá uma olhadinha como eu imagino Deus projetando cada uma de nós, cada um dos seres humanos. Ele desenha, ele planeja, ele coloca dentro de você potenciais e você fica achando que você não pode viver todo o seu potencial. Abigail era esposa de um homem mau. E nem por isso ela se tornou aquilo que o marido dela era. Certa vez eu atendendo uma mulher e ela falou assim: sabe por que eu sou grossa? Porque ele é grosso também. Você sabe por quê? Porque eu faço essas coisas? Porque eu aprendi com ele. Você é alguma esponja para absorver a maldade dos outros?
Você é alguma esponja ou é alguma criança, porque criança que é igual esponjinha, né? Você é alguma criança para poder absorver o líquido ruim que sai das outras pessoas, a energia ruim que sai das outras pessoas? Quem é você que se deixa envolver pela maldade do ser humano e se torna mal igual ele? Quem é você que, pela maldade daquilo, pela dureza do coração das outras pessoas, por aquilo tudo que você viveu, se torna tudo isso e mais um pouco? Gente, eu tinha de tudo para ser uma mulher grossa, estúpida, bruta. Eu gosto de. Esse meu jeito de falar é um jeito assim mais. É, às vezes duro, amável, mas eu gosto de trazer para vocês a realidade. Eu não vou ficar passando a mão na sua cabeça. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Se tiver que te falar com amor, eu vou falar com você com amor. Eu vou falar, princesa, por que você está vivendo isso? Por que você está vivendo nesse casulo? Quantas vezes você precisa arrebentar esse casulo para voar? Porque as suas asas já estão prontas. Se eu tiver que falar com você assim, eu vou falar. Agora, se eu tiver que brigar com você, eu vou brigar com você, eu vou chamar a sua atenção, eu vou mexer com você, eu vou falar, minha filha, abre os olhos, você não precisa ser igual às pessoas que te maltrataram, você não precisa repercutir essa história, não é porque você foi violentada quando você era pequena que você precisa ser uma pessoa amarga. Você tem as escolhas nas suas mãos de como você vai se portar perante a vida, diante das suas dificuldades, daquilo tudo que você viveu. Eu tinha de tudo para ser uma mulher amarga, para ser uma Mara na vida. Não, né? Não estou falando mal das Maras, mas eu estou lembrando de Noemi, que Noemi falou: meu nome não deveria ser mais Noemi, meu nome deveria ser Mara, amargurada. Pois é, porque quando a gente. Eu fui parar para ler, desculpa. Quando a gente a gente passa a viver como a nossa vida foi nos moldando, nós estamos dizendo, faz comigo o que você quiser, vida, porque eu vou só responder. Eu não estou aqui para só responder para a vida, não. Eu estou aqui para te dizer também que você pode viver não só de consequências. Na verdade, você não tem que viver de consequências, você tem que viver de decisões. Você tem que decidir hoje não repercutir a dor que um dia alguém te causou, para você não levar para a vida dos seus filhos, para a vida daquelas pessoas que estão com você, a dor que um dia alguém te causou. Essa decisão só você pode tomar. E Abigail tomou a decisão de não se contaminar com a dureza do coração de Nabal. Ela poderia ser uma mulher amargurada, ressentida, uma mulher dura, uma mulher grosseira, uma mulher insensata, mas ela decidiu. É uma decisão que você faz todos os dias. Eu não vou me contaminar com a energia negativa das outras pessoas. Eu não vou me contaminar com a maldade das outras pessoas. Eu escolho não ser desse jeito. É uma escolha que você faz. É uma escolha que você determina para a sua vida todos os dias. Aí você pode falar assim: ai, Senhor, mas Pai, tira de mim toda essa amargura, tira de mim toda essa maldade. E você está fazendo o que para essa amargura sair do seu coração? Está só guardando ela lá dentro, só olha para ela e fala: eu tenho uma amargura aqui que eu gosto. Eu tenho uma amargura aqui que ela é de estimação. E quando menos pensa, eu pá, dou na cara das pessoas. Eu pego ele, pá, faço igual com as outras pessoas, igual fizeram comigo. De verdade, você precisa fazer isso com as outras pessoas? Você precisa jorrar para as outras pessoas aquilo de ruim que você tem dentro, que tem guardado dentro de você? Será que de verdade você precisa ser essa máscara aí de mulher má? Porque é uma máscara. Será que você precisa viver as consequências do que um dia fizeram com você? Você não precisa. São escolhas que você faz, são escolhas que você faz hoje para contar as histórias que você está vivendo. Não, você não precisa ficar de justificativas. Não, porque eu sou assim mesmo, entendeu? Porque eu falo mesmo, se tiver que falar, eu falo mesmo. Porque assim, eu aprendi na vida que se a gente não é baú não para guardar essas coisas, não. A gente tem que colocar para fora tudo que está dentro da gente. Aí eu vou e esmago o outro com as minhas palavras. Sendo que você poderia amar com as suas palavras, amar com seus olhos,
Amar com o seu coração, amar com os seus gestos, amar com o seu jeito de ser. Por que que você precisa ser amarga quando você poderia ser inteligente, bonita por dentro e por fora, sábia, prudente e sensata? Independente das suas circunstâncias e as escolhas que você um dia fez, você pode mudar de hoje para frente. Por que que você precisa ficar como você já esteve? Por que que você precisa continuar nessa dor que você alimenta dentro de você, como uma dor de estimação, que você olha para dentro, eu não consigo, não consigo deixar ela sair, ela está aqui dentro, ela está aqui dentro, e eu não consigo. Não é que você não consegue, é que você está guardando ela como de estimação, essa dor que está dentro de você. Aí você guarda de estimação. Aí quando vem alguém que te machuca, você faz você, pá, jorra para essa pessoa toda a dor, toda a amargura, toda a raiva que você tem dentro de você. Muitas mulheres poderiam viver dessa forma, mas elas escolhem a como elas vão viver. A minha mãe, deixa eu contar uma coisa para vocês. A minha mãe tinha de tudo, de todo, para ser uma mulher amarga. Tinha de tudo para ser uma mulher ranzinza, uma mulher iracunda, uma mulher chata, uma mulher reclamona. A minha mãe, ela sofreu durante muitos e muitos anos na mão do meu pai, porque meu pai era violento, o meu pai era alcoólatra, o meu pai, ele nos machucava emocionalmente, fisicamente. O meu pai, ele não era um homem fácil de lidar. A minha mãe tinha de tudo para ser alguém muito ruim, má. Mas a minha mãe fez uma escolha. Ela escolheu ser uma mulher, serva de Deus, uma mulher notável. Quando eu olho e penso numa mulher notável, eu olho e penso na minha mãe, eu fecho meus olhos e eu já vejo a fisionomia do meu docinho, porque ela é uma mulher notável. Ela tinha de tudo para ser uma mulher amarga, mas ela escolheu ser uma mulher doce. Ela escolheu e levar o amor de Cristo para a vida de outras mulheres que procuram ela como a vovozinha da oração, a tia da oração. A minha mãe fez uma escolha de não deixar que as circunstâncias determinassem quem ela é. E você, quais escolhas você tem feito? Quais escolhas você tem feito com aquilo que a vida que aconteceu na sua vida? Quais escolhas você tem feito com base no que aconteceu na sua história? Manda coraçãozinho que o algoritmo do Instagram adora. Quais escolhas você tem feito com aquilo que aconteceu na sua trajetória? Eu escolhi não parar. Eu escolhi não deixar que as circunstâncias que eu vivi determinem quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que a minha identidade foi forjada, foi dada por Cristo. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Eu sei quem eu sou, porque eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E você? Quem você é? Você só consegue ter nível de sabedoria, entender que você não precisa repercutir a dor que alguém te causou para outras pessoas quando você está ligado à fonte. Se você está desconectado à fonte, você vai sim jorrar o que está de mais amargo no seu coração. O que tem de mais amargo no seu coração? O que você tem quando você abre a sua boca? O que sai da sua boca? São palavras de bênção ou palavras de maldição? Eu todos os dias, e eu faço uma oração, eu faço todos os dias de verdade. Eu gosto muito de orar a palavra, e eu oro, falo, Senhor, põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ontem, como eu falei para vocês, foi um dia extremamente difícil, mas eu não murmurei. Eu senti no meu coração, eu senti o peso, eu senti a minha mente pesada, eu estava com dor de dente, eu estava triste, eu dei vontade de chorar, eu dei vontade de abandonar tudo, eu dei vontade de parar com essa jornada. Eu dei vontade de não lançar a jornada da mulher notável. Eu dei vontade de cancelar o webinário de segunda-feira. Eu vou falar para vocês, ontem eu tive vontade de abandonar tudo, tudo. Mas estava tudo na minha mente. Eu não abri a minha boca.
para reclamar. No final do dia, eu falei, mas eu fiz tudo errado. Falei para meu marido, eu não precisava ter perdido tanto tempo. Eu tive que parar um pouco para elaborar aquilo que eu tinha vivido. Mas eu decidi que hoje era um novo começo e que eu poderia dar continuidade à jornada da mulher notável, porque Deus ministra ao meu coração a todo momento. Milhões de mulheres precisam do que está dentro de você. E eu quero falar para você isso agora. Milhões de mulheres, milhares de mulheres precisam do que está dentro de você, da mensagem que você está deixando aí guardadinha e não tem coragem de colocar para fora, porque você fica com medinho do que vão pensar de você, do que vão deixar eu pensar. Porque vão me chamar de blogueirinha se eu fizer um storyzinhos, né? Se eu fizer uma live ensinando algum versículo bíblico, falando como eu estudo a Bíblia, falando de algum livro que eu li. Vão me chamar de blogueirinha, vão caçoar da minha cara. Quando for assim, filha, fala só assim, ó, sou blogueirinha de Jesus. E deixa Deus falar através da sua vida, porque milhares e milhões de mulheres estão sofrendo porque você está sendo egoísta e está se calando. Você pode ser uma Abigail, mas de boca fechada não faz diferença nenhuma nessa terra. Abigail não só agiu, não só teve sabedoria, ela agiu. E você que deixa de agir por medo? Ela poderia ter ficado lá, ó, deitadinha, esperando Davi ir lá e matar toda a família dela. Mas ela não. Ela se movimentou, ela viu a necessidade e ela saiu para poder tampar o buraco da maldade que o marido tinha feito. Quantas vezes você está dando uma de Maria nuvem negra e só deixa a nuvem negra sobre a sua cabeça e ainda traz pessoas para ficarem debaixo dessa nuvem negra? Quantas vezes você está deixando o que está dentro de você é podre, garrado, está ali te travando porque você não tem coragem de colocar para fora e falar, Jesus, me cura, me cura, me cura porque eu quero trabalhar outras mulheres, eu quero ser instrumento do Senhor para levar libertação para outras mulheres. Quantas vezes você se cala por medo do que o homem vai pensar, mas não para pensar o que Deus está pensando de você? Você precisa ter coragem, você precisa sair dessa zona de conforto, você precisa se mexer. Para de achar que as outras pessoas precisam achar alguma coisa de você. Não precisa. A único que precisa olhar para você e ter orgulho do que está vendo é Deus, porque Ele já colocou dentro de você o potencial que você está aí guardando e escondendo. Escondendo porque acha que o ser humano, a outrazinha, vai te chamar de blogueira. Porque a sua família, tá dando uma de blogueira. Tô dando de blogueira sim, querida. Tô dando, mas eu sou a blogueira de Jesus que tá aqui para falar para você que uma mulher notável pode viver todas as áreas da vida dela em plenitude. Ela pode ser livre emocionalmente, fisicamente, sexualmente. Ela pode ser livre nas suas emoções. Ela pode ser livre na sua alma. Ela pode ser livre no seu espírito. Ela pode ter uma intimidade com Deus linda. Ela pode conhecer o Deus da salvação dela e ser ousada. Opa, um cachinho. Ela pode ser ousada, ela pode ter intrepidez. Ela não precisa se submeter à maldade do outro, porque ela sabe em quem ela tem crido e ela tem certeza que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que ela pode pensar ou sonhar. Mas você fica aí se escondendo, porque você acha que as outras pessoas têm alguma coisa a ver com o seu chamado. Tem não. O chamado é só seu. É você que tem que colocar a mão na massa e viver o seu chamado. O que você tem deixado de viver por medo do que as pessoas vão falar de você? O que você tem deixado de viver porque com medinho do que vão... vão pensar, vão falar. Mas essas pessoas... Se lá não é meu pastor reclamar, se o meu pastor achar ruim, pergunta ao seu pastor se em algum momento na Bíblia fala que só os pastores podem pregar o evangelho. Pergunta, se alguém falar com você, agora está dando uma de pastora. Todos nós somos pastores, porque pastor é aquele que leva as boas novas. Todos nós podemos levar as boas novas. Você está retendo aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Aí você fala, mas eu não sou ninguém. Você é filha do Deus Altíssimo, sacerdócio real de verdade. Ele olhou para você e ele falou assim,
eu confio nessa garota porque ela tem um potencial incrível. Mas você deixa que a fala dos outros, que um dia alguém virou para você e falou, você é uma burra. Você não vai dar nada nessa vida. Você sabe por quê? Porque você é um nada, você é um lixo. Quando eu era mais jovem, eu sempre fui muito para frente, né? E eu sei que né, eu deixava minha irmã do meio de cabelo em pé. E ela virava para mim e falava assim, você foi achada no latão de lixo. Por muitos anos na minha vida, eu achava que eu tinha realmente, que eu era um lixo, que eu não era nada, que ninguém nunca ia me dar valor. Até o dia que eu entendi que quem precisava me dar valor já tinha me dado valor, porque tinha me dado a vida. Quando eu entendi que o Deus da minha vida é aquele que me valoriza todos os dias, eu não parei mais. Mas você fica fazendo com que a fala das outras pessoas se torne verdade na sua vida. Quem são as outras pessoas para determinar quem você é? Quem você é só Deus que pode. Na verdade, é só Deus, porque ele já determinou. Você que fica travada, achando que a fala do outro é a fala que determina quem você é. Entenda. Quanto mais você se coloca na presença de Deus, mais Deus te dá sabedoria. Quanto mais você se coloca na presença de Deus, mais Deus te coloca em momentos para você pregar o evangelho dele. Quanto mais você se coloca na presença de Deus, mais ele fala para você, tem mais para você, tem mais para você, tem mais para você, porque eu fiz você para mais. Tem mais para você, tem mais para você, tem mais para você. Quanto mais você se apega à presença do Altíssimo, do Eterno, mais ele tem intimidade para falar. Tá vendo aquela pessoa? Ela pode não estar transparecendo, mas ela tá triste. Vai lá e abraça ela. Quanto mais você se aconchega na presença de Deus, mas ele vai ter liberdade para falar com você, mais ele vai falar com você, mais você vai ouvir o Espírito Santo, mais você vai ser sensível ao Espírito Santo, mais você vai ser sensível à doce voz, os seus ouvidos vão estar sensíveis, ele vai te acordar de madrugada, como ele faz comigo, ele me acorda de madrugada e eu falo assim, agora Espírito Santo, e eu levanto e ele fala comigo, e ele ministra o meu coração, e ele mostra as coisas que eu tenho que fazer, ele me mostra o que eu vou viver. Eu já sei muita coisa do que eu vou viver, porque o Espírito Santo já me mostrou. Mas você só pode alcançar esse nível de intimidade com Deus quando você se permite viver este nível de intimidade. Tem uma oração que eu faço por mim já há mais de 60 dias. Eu aprendi tem pouco tempo, eu não sabia disso antes. Na verdade, eu sempre gostei muito de estudar Paulo, mas eu nunca tinha me tocado nas orações de Paulo. E ouvindo Reinhard, que é um pastor que fala sobre a nova aliança, e ele ensinou a orar, né? Efésios 3, de 14 a 21. E, de verdade, quando eu paro para fazer essa oração, eu entendo por que eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Eu entendo por que eu... tudo que eu tenho, esse movimento que eu tenho vivido na presença de Deus. Eu entendo todas as coisas que eu tenho passado na presença de Deus. E eu tenho um caderninho que eu coloco só as minhas orações, ó. Caderninho das minhas orações, o caderninho das madrugadas, porque tem o caderninho dos pedidos de oração, mas tem o caderninho das madrugadas. E lá fala o seguinte, Efésios 3, de 14 a 21, eu faço questão de ler para você. Faço questão, porque essa oração você pode fazer todos os dias, por você e pelos da sua casa, por todos da sua casa, por seu marido, por seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, você pode fazer por todo mundo. Pai, segundo a riqueza da sua glória, me concede que eu seja fortalecida. É a oração que eu faço nas madrugadas, tá? Me concede que eu seja fortalecida com poder, mediante o seu espírito no meu interior, e que desta forma Cristo habite em meu coração, pela fé. Para que eu, estando arraigada e alicerçada em amor em Deus, possa compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que eu seja tomada de toda a plenitude do Senhor. Porque aí você só conhece o restante desse capítulo, né? Que fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que já opera em nós, a ti seja a glória,
a honra e o louvor. Efésios 3, desculpa, de 14 a 21. Você pode fazer essa oração aí no lugar que eu coloquei, que eu seja fortalecida. Você pode orar: Pai, segundo a riqueza da sua glória, concede ao meu marido que ele seja fortalecido com poder, mediante o seu espírito no interior dele, e que desta forma Cristo habite no coração dele pela fé, para que ele, estando arraigado e alicerçado em amor, possa compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Você entende que você pode fazer essa oração por todos da sua casa? Você pode aprender a orar. Você pode ser uma mulher sábia de verdade, igual a Abigail. Nabal foi um homem tolo. Nabal foi um homem insensato, mas Abigail foi uma mulher totalmente sensata, ponderada, sábia, inteligente. E no final da história de Abigail, depois que o seu marido morre, quando falou o quê? Luana, fala para mim qual parte que eu repito. Qual parte que travou quando eu falei da oração? Fala que eu repito com o maior carinho, porque eu quero ensinar vocês de verdade a orar. Quero ensinar vocês que você pode sim orar pelo seu marido, mas você precisa aprender a orar pelo seu marido, pelos seus filhos. Fala onde travou, que eu volto e reforço o que eu tinha falado. Quando você... agora eu me perdi um pouquinho. E quando você para poder entender que você pode orar pelas pessoas desta forma, você passa a não fazer aquele tipo de oração: Senhor, eu já orei assim, tá? Muda meu marido, mas não fala mais nada. Muda meu marido, muda, Senhor, porque é um traste. Muda porque é difícil, Senhor, é difícil. O homem é um grosso, é um tolo, um estúpido. Muda meu marido, Senhor, mas se o Senhor não mudar, pode levar, porque é melhor você ficar viúva do que divorciada. Essa era a minha oração. Horrível, né? Tadinho do meu marido. Hoje é uma benção, um homem maravilhoso, sábio, inteligente, um homem extremamente honrado, com uma hombridade maravilhosa. Mas eu já orei para Deus levar. Orei. Eu confesso que eu orei. Mas foi uma oração de uma tola. Deus, por suas misericórdias, não levou. E graças a Deus, meu bonito está aqui comigo ainda. Glorifico a Deus todos os dias pela vida dele. E eu vou falar para vocês. Aprendam a orar, aprendam a ser uma mulher sábia. Se você não é uma mulher sábia, você pode desenvolver isso na sua vida, mas você só vai desenvolver se você tiver intimidade, se estiver alicerçada em amor. Que versículo? Efésios 3, de 14 a 21. É uma oração de Paulo, e que nós podemos fazer essa oração pelos nossos maridos, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, pela nossa vida. Como eu falei para vocês, é uma oração que eu faço toda madrugada, é uma oração que está comigo todos os dias, e eu não deixo de orar ela, porque eu, particularmente, eu descobri que Deus me deu uma sabedoria linda, Deus me deu muita inteligência, Deus me deu um conhecimento das coisas muito maravilhoso. Hoje eu consigo parar e ouvir Deus. Efésios 3, de 14 a 21 diz: Pai, né, uma oração de Paulo, Pai, segundo a riqueza da sua glória, né, ele fala, concede, aí ele ora pelos Éfesos, né, concede que eles sejam fortalecidos com poder. Aí você pode orar pelo seu marido. Vou fazer de novo, igual eu falei. Pai, segundo a riqueza da sua glória, concede ao meu marido que ele seja fortalecido com poder, mediante o seu espírito no interior dele, e que desta forma Cristo habite dentro do coração dele pela fé, para que ele, estando arraigado, alicerçado em amor, possa compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que ele seja tomado de toda a plenitude do Senhor. Você entende que você está orando para Deus entrar no coração do seu marido e fazer toda a transformação necessária para que ele se torne um homem segundo o coração de Deus? Você entende isso? Você entende, isso aí, Lídia, você entende que... Deixa eu ver se eu consigo fazer, eu não sei fazer esse negócio. Eu sei que tem como fixar um comentário, mas eu não sei fazer, desculpa. Efésios 3, de 14 a 21. Isso aí. Você entende que essa oração você está orando por todo o seu esposo,
por todas as áreas da vida dele, porque quando Deus está dentro do coração dele, Deus determina todas as coisas. Ele pode entrar e fazer a limpa necessária. Minha irmã, minha querida, fia, aprenda a orar da forma correta. Você pode estar anos e anos orando da forma errada. E eu te falo que você pode orar sim da forma certa e Deus pode entrar. Pode não, Deus vai entrar na sua casa e trazer a mudança, a transformação que você tanto sonha. Mas você precisa aprender a ser sábia. Não seja tola, não seja insensata. Pega o exemplo de Abigail e entenda que mesmo no meio de uma situação difícil, você pode ser uma mulher extremamente sábia e Deus te honrar no final de tudo. Deus honrou a vida de Abigail e ela, de esposa de um tolo, de viúva de um tolo, tornou-se esposa de um rei. Você pode. Vou repetir. Você pode sim ser uma mulher sábia. Você pode sim ser uma mulher inteligente. Você pode sim ser uma mulher ousada. Você pode sim ser uma mulher determinada. Você pode sim aprender a orar pela sua casa, mas você precisa estar na presença de Deus, alicerçada na presença de Deus, mergulhar na presença de Deus, porque Ele te ensina todas as coisas. Ele te ensina a orar, Ele caminha com você, Ele te acorda de madrugada para estar com Ele. Mas você precisa estar disposta a ir. Abigail estava disposta a ir e acertar a besteira que Nabal tinha feito. Você está disposta a fazer o quê? Para que sua família prospere. Eu não estou falando de prosperidade financeira. Eu estou falando de prosperidade em todas as áreas. Você está disposta a fazer o quê? Para você ter mais intimidade com Deus, filha, para de dormir tanto. Para de ficar só no celular. Gente, o que tanto de gente viciada nesse celular não é brinquedo, não. Eu trabalho com bichinho, então eu fico um bom tempo nele. Mas assim, você fica aí navegando no celular, olhando a vida dos outros, olhando. Como é que é? Jojo Todinho, lá na casa da fazenda. Eu até perguntei, mas o que está acontecendo? Aí eles falaram para mim o que estava acontecendo. Na fazenda, fica lá olhando a vida dos outros, sendo que você podia estar investindo na sua casa. Você fica aí olhando a vida dos outros e invejando. Ah, fulana de tal foi passear no Havaí. Fulana de tal foi para Morro de São Paulo. E eu não consigo ir ali nas montanhas. Aí eu já fica ressentida. Por que, Deus? Por quê? Ao invés de ficar agarrado olhando a vida de fulana, fica agarrado na presença de Deus, crescendo na sua vida, desenvolvendo a sua vida. Para de futucar a vida dos outros e invejar a vida dos outros. Pare de ser Maria Nuvem Negra. Tira essa nuvem negra da sua cabeça. Passa a ser uma mulher sábia que edifica a sua casa. Pega o exemplo de Abigail e entenda que esse exemplo pode acontecer na sua casa se o seu marido é um tolo, é um insensato, se o seu marido não está na mesma vibe espiritual que você. Você pode ser a sabedoria que a sua casa tanto precisa, mas você precisa estar alicerçada, arraigada na fonte. Você precisa de Deus na sua vida. Essa foi a live de hoje. Na segunda-feira eu quero falar para você sobre 5 liberdades que a mulher notável usufrui na sua vida, desfruta na sua vida. Eu pensei em desistir, mas eu não desisti não, estou aqui, não vou desistir não, porque tem muita mulher precisando de mim e eu não posso parar não. Então, olha só, segunda-feira, 19h29, dia 21/9 às 19h29, eu vou fazer um webinário falando sobre 5 liberdades que uma mulher notável desfruta na sua vida. Uma mulher notável, ela pode enfrentar todas as situações, mas ela enfrenta em Cristo. Uma mulher notável, ela pode sim se sentir triste, ela pode sim ficar de vez em quando abatida. Uma mulher notável, ela entende que às vezes nem todos os dias vão ser flores. Na verdade, são muitos os dias que não vão ser flores, mas essa mulher entende o posicionamento dela nessa sociedade, nesta geração e para as próximas gerações.